Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, hoje para uma conversa muito especial. Estou recebendo aqui na minha casa e estou sendo recebida pelo professor Olavo de Carvalho, que é mais do que um professor para mim, é meu amigo querido do coração. Todo mundo sabe professor, coraçãozinho. Também. Sou, sou apaixonada pelo professor Olavo. Eu já disse várias vezes, repeti essa semana aí, nesse momento meio conturbado aí, que a gente vai conversar um pouquinho, que o professor Olavo é uma das pessoas mais doces que eu já conheci na vida. Falar que é uma das pessoas mais inteligentes, mais perspicazes, que mais conhece, que mais leu, isso aí todo mundo fala. Mas, além disso, é uma das pessoas mais doces que eu já conheci. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa imprensa esquerdista e vai falar também um pouquinho de intimidade. Tudo bem, professor? Tudo bom, meu anjinho? Que saudade. Saudade de você também, saudade demais. Essa semana, a esquerdalha de plantão, né, resolveu fazer assim um burburinho, porque qualquer coisa. Se o senhor der um espirro aí na Virgínia, professor, vira notícia nas porcarias dos sites vermelhos aqui. E essa semana, a Heloísa, que eu acho que bateu com a cabeça na parede, né, andou fazendo uma carta aí e falou um monte de bobagem em relação ao senhor. E mesmo eu sabendo que é bobagem, seus alunos sabendo que é bobagem, a imprensa toda esquerdalha deu um barulho, né? Deu um espaço danado para isso. Queria que o senhor me contasse primeiro, né? Visão de pai, o que aconteceu? O que aconteceu? A Heloísa pirou, né? E também analisasse o comportamento da imprensa em relação a tudo que está acontecendo. Bom, eu não quero entrar nos problemas da vida dela, nem falar mal dela, nem discutir com ela, nada, mas é só destacar alguns pontos da carta. Isso aí, para mim, foi a maior barriga da história da imprensa brasileira. Não sei se ainda se usa esse termo barriga, quer dizer, Barrigada, usa. Notícia obviamente falsa, estúpida, e passa adiante. Né? Ela diz algumas coisas estranhas. Ela diz que uma vez eu apontei um revólver para a cabeça dos meus filhos. E ela disse que não foi para ela, teria sido dos outros. Bom, eu tenho 8 filhos no total. Os 7 disseram, não, isso nunca aconteceu, jamais me apontou o revólver para a cabeça. Então, bom, só se eu tenho algum outro filho desconhecido aí, que ela me viu apontando o revólver. É coisa de louco. Os meus filhos, 2 deles, pelo menos, fizeram respostas humorísticas, gozando da cara dela. Né? Ela tem macaquinho no sótão. Outro escreveu um negócio interessantíssimo na minha parte, chama Nos Porões da Minha Vida. É muito engraçado aquilo. Mas que ninguém na família levou esse treco a sério. Pois ela diz uma outra coisa. Ela diz, não, o meu pai foi omisso perante um abuso sexual que eu sofri na infância. Eu digo, bom, para você acusar alguém de omisso perante um crime, precisa provar que o crime aconteceu. Eu não tenho nenhuma evidência disso. Pior, na época ela estava morando com a mãe na casa de os tios. Né? Eu digo, bom, então se eles mesmo não deram queixa, não fizeram nada, por que eu, que estou sabendo da coisa, 40 anos depois, vou ter que me mexer? Uma série de coisas inteiramente absurdas. Tá, né? Você vê pelo próprio teor da carta que ela não está bem da cabeça, obviamente. É uma coisa que basta você saber ler, mas hoje nós temos esse problema de analfabetismo funcional, mais maldade. O nego lê, não entende direito, não pega a sutileza da coisa e passa aquilo adiante. Então, os que publicaram foram o Diário do Cu do Mundo, que todo mundo conhece, o Brasil 71, são sites que vivem de propina, nós conhecemos a moralidade dessa gente. Né? Consta, a própria Heloísa se traiu dizendo que recebeu dinheiro para mandar essa carta. Que dureza. Em outro ponto, ela diz, né, ela confessa que sempre foi muito chegada à turma da esquerda. Aliás, esta parte da família, que a criou a partir dos 8, 9 anos, é toda comunista. Inclusive gente que estava metida na guerrilha, essa coisa toda. E eu praticamente não tinha acesso a ela. Só que a lei brasileira facilita tudo para a mãe. O pai não apita nada, tá certo? É verdade. E foi assim que ficou durante anos. Eu, desesperado para trazer não só ela, mas todos os meus filhos de volta para mim, nunca consegui. Nunca. Né? Então, eu não tenho ideia do que eles fizeram, do que se passou lá. Né? Inclusive, se alguém abusou sexualmente dela, só pode ter sido os próprios parentes que estavam lá. Uhum. Eu não tenho a menor ideia do que se passou. Então, enfim, a carta ela se autodenuncia. Mas o mais interessante aí é o seguinte. O Carlos Andreasa, que é o editor da Record, ele assinalou um fenômeno extraordinário da mídia brasileira. Diz, olha, nos anos 90, eu com 2 livros, A Nova Era da Revolução Cultural e O Imbecil Coletivo, eu abri um rombo na hegemonia esquerdista, abrindo espaço para que voltasse a circular ideias que faziam 40 anos estavam banidas da mídia. Simplesmente não existia. No Brasil só existia esquerda. De repente aparecem outras ideias. Eu fiz isso, nunca foi notícia.
Depois eu publiquei os ensaios do Otto Maria Carpo, desenterrei do cemitério os ensaios do Otto Maria Carpo, o qual era um ídolo da própria esquerda. Daí eles não podiam deixar de noticiar. O que eles fizeram? Eu publiquei o livro com 700 notas de rodapé, uma introdução de 100 páginas, que o Alberto Dines disse que foi a melhor coisa que se escreveu sobre o Carpo. O que eles fizeram? Noticiaram o livro sem citar o nome do preparador da edição. Então, pareceu que as páginas se juntaram sozinhas magicamente. Depois, criei um curso de filosofia que chegou a ter 15 mil alunos. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Isso nunca foi notícia. Depois eu tive um debate com o Dugin, que é um dos homens mais influentes do mundo, conselheiro pessoal do Vladimir Putin. Isso também não é notícia. Depois, eu tenho um tremendo reconhecimento internacional, chego aqui nos Estados Unidos, vou falar no Hudson Institute, na Atlas Foundation, não sei o que mais, e recebo do governo americano um visto por Special Abilities, que é o visto que se dá para grandes nomes da ciência, da tecnologia, etc, etc. Isso também não é notícia, né? Depois, publico um livro que é o maior sucesso editorial da história brasileira, superando Paulo Coelho. Isso também não é notícia. Ora, daí veio uma menina doida fazendo uma fofoquinha. Ah, bom, agora virou notícia. Quer dizer, não, é brincadeira. Uma inversão de proporções que é coisa de psicótico. Tá, então, isso aí configura, então, a meu ver, até um abuso de incapaz, porque a menina está, obviamente, incapacitada. Ela perturbada, perturbadíssima. Ela tem tanta contradição e tanta absurdidade na carta e em outras mensagens que ela andou soltando, né? Inclusive, o tal abuso sexual, no lugar ela faz, na carta aberta ela faz um barulhão, dá um abuso sem capaz, você dá a impressão que ela foi estuprada. Daí, numa mensagem no Facebook, ela diz, não, foi apenas uma passada de mão. Eu digo, pô, negócio tá... Bom, passada de mão, criança não se faz, mas não chega a ser um abuso sexual, assim, não chega a ser... Não é um estupro, sim, lógico. Dá a impressão de estupro. Então o negócio é todo louco. Só gente mesmo do Diário do Cu do Mundo para publicar uma coisa dessa. Agora, o Jornal do Comércio do Recife foi extremamente desonesto, porque publicou um desmentido meu com 3 dias de atraso. Primeiro publicou a carta, depois que o desmentido já tinha sido publicado na Veja. Ou seja, eles sabiam que aquilo era falso e ainda assim publicar. E publicaram só o começo da minha resposta, sem contar o principal. Isso é, que as supostas vítimas da ameaça à mão armada negaram o que aconteceu. Então, suprimiram o fato principal. É tudo uma sem-vergonhice, assim, ilimitada. O jornalismo brasileiro está isso mesmo, né? Por isso é que é o seguinte, o pessoal fica falando, chamando de astrólogo, achando que está me ofendendo. Isso não é nada, me chamam até de jornalista, pô. Sensacional. Pode chamar de qualquer coisa. Você sabe que essa semana que passou, os últimos dias, eu estava comentando até com alguns colegas, né, a loucura da imprensa, porque teve esse caso envolvendo, eu não vou nem chamar de senhor, porque você é meu amigo, Olavo, né? Teve esse caso te envolvendo, que essa imprensa esquerdinha deu uma ótima, né? Aí teve a declaração do Trump, né? E eu fiz um vídeo falando, gente, o Trump tá certo. Tem que mandar essa Coreia pro inferno, essa Coreia do Norte. É um louco, um ditador, um maluco. Se precisar jogar uma bomba na cabeça dele, joga uma bomba na cabeça dele e acaba com isso. O Trump tá certo, mas a imprensa do Brasil, o Trump é um maluco, o Trump não sei o quê. Aí veio o general Mourão, que falou assim, olha, se essa zona não se consertar, se a política não fizer o que tem que fazer, se nenhum poder funcionar, se o artigo 142 pode ser chamado. Pronto, virou o caos, porque vão chamar a intervenção. Então é uma distorção tão maluca, assim, que eu não sei, ou essas pessoas não têm as sinapses funcionando, ou, muito pior, elas têm as sinapses funcionando e fazem deliberadamente essas malandragens que chegam a ser criminosas. Então nós tivemos aí vários casos de distorção e eu cheguei a abordar isso até no editorial, no meu jornal ali na Jovem Pan, nos Pingos nos Is, porque parece que a imprensa pirou, professor. Pirou. Você tem por todo lado assim, uma sintomatologia histérica. Quer dizer, o que os americanos chamam de overreacting. Quer dizer, a reação exagerada a qualquer coisa. Né? O sujeito chamar o Trump de um novo Hitler, etc. Bom, essa é coisa de psicótico, evidentemente. Psicótico. O homem não fez absolutamente nada que justificasse isso aí. E o que dizem de mim, então, nossa senhora, né, dá a impressão que eu sou o chefe da campanha do Bolsonaro. É verdade. Vou contar
falar um negócio para você. Eu uma vez declarei, uma ou duas vezes declarei que vou voltar no Bolsonaro. Por quê? Porque os dois outros candidatos me parecem ligados a poderes internacionais. Então, não tenho nada contra eles, tenho até apreciação pelos dois, mas como estão ligados a poder internacional, eu prefiro a candidatura nacional. Só isto. Não falei mal de ninguém e não fiz a apologia do Bolsonaro. Isso é suficiente para imaginar que eu estou de conluio com o Bolsonaro. Olha, eu nunca encontrei o Bolsonaro na minha vida. Né? Os filhos dele estiveram aqui, um para me trazer uma condecoração lá e o outro para fazer uma visitinha social, e pronto. Daí eu falei para ele o seguinte, se o seu pai quiser algum conselho, então ele pode procurar as tuas ordens, como estaria nas ordens de qualquer candidato. Se o sujeito quer um conselho bom, tem que dar conselho pelo seguinte, o Brasil está numa posição internacional muito perigosa. O Brasil está em vias de perder totalmente a sua soberania e só faltam leis que vêm prontas de fora. Isso é gravíssimo. E um presidente que seja um patriota, qualquer dos três que seja, precisa ter uma estratégia para como deslizar no meio dessa rede de pressões e salvaguardar um pouco da nossa independência. Eu diria a mesma coisa para qualquer dos três candidatos. Né? Mas aí o pessoal começa com teoria da conspiração. E também aquele negócio totalmente extemporâneo, né? Eles confundem. Veja, se o sujeito fuma muita maconha, acontece que ele não sente... Neurônios, né? Um dos sintomas fundamentais da maconha é não sentir a passar do tempo. Então, quando o pessoal escreve sobre a minha vida, eu acho que eles estão assim, porque acontecimentos de 40 anos atrás, eles tratam como se fosse agora. Inclusive, eu gosto de chamar de astrólogo. Não, eu larguei a profissão de astrólogo em 1980. Né? Faz tempo. 37 anos, mais do que a vida desses caras todos. Era porque o astrólogo. Bom, eu não vou aqui discutir a questão da astrologia, porque esse pessoal não tem preparo nenhum para discutir isso. A última vez que eu tive um debate sobre isso foi com o Ronaldo Rogério Freitas Mourão, que levou uma escovada no programa da Marcha que prometeu nunca mais falar do assunto. Tão desmoralizado que saiu. Então, olha, você acha que você sabe mais disso do que o Ronaldo Mourão, você vem conversar comigo. Né? Então, e assim por diante. Quer dizer, está havendo um problema de um distúrbio cognitivo coletivo, na classe, não só na classe jornalística, mas de modo geral na elite. Outro dia, alguém perguntou ao João Willis, você quer um plebiscito sobre o casamento gay? Ele falou, não, de jeito nenhum, porque o povo não está preparado. Então, assim, é uma elite que acha que só ela sabe das coisas, tem horror da opinião do povo. Isso não é só no Brasil, isso é em todo lado. Quer dizer, é uma elite que só fala com ela mesma, se acha a rainha da cocada preta e não quer ouvir a opinião de ninguém. Não é que não quer ouvir, eles têm horror, temor físico, né? Se aparece o Olavo falando, a impressão que foi alguém da família Adams que apareceu. Você é tão doido, pô. É verdade, é verdade. Agora, professor, esse negócio da Heloísa, o senhor acha que ela foi cooptada por alguém? Porque, assim, dá para ver no texto que ela tenta se vitimizar, tal. É claramente um discurso de esquerda. É aquela coisa, ai, meu Deus, eu sou coitadinha porque alguém fez alguma coisa e ninguém fez alguma coisa porque alguém fez alguma coisa contra mim. É sempre a mesma história. Dá para ver essa tendência. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho da análise do discurso vai entender que tem esse toque esquerdinha. Mas, assim, pelo tamanho da carta e pela exposição que foi dada, me deu assim, sabe aquela pulguinha atrás da orelha que pareceu coisa orientada? Não, ela confessou isso. Eu tenho o print screen de uma conversa que ela teve com uma aluna minha, dizendo que ela recebeu dinheiro para fazer isso. Eu não sei de quem recebeu o dinheiro, mas isso ainda vai aparecer. Nós sabemos que são as forças interessadas nisso. Não precisa raciocinar muito. Em segundo lugar, o fato de ter sido criada no ambiente esquerdista, os caras eram militantes petistas depois de terem sido metidos na guerrilha. Tá bom, então, entendemos de onde é que vem isso. Sem querer nomear esta ou aquela entidade, esta ou aquela pessoa, a pista é essa, sem dúvida. Agora, o pessoal é muito burro, porque essa carta dela só se desmoraliza. Essa coisa é tão de contradição que não dá. Se numa primeira leitura você já percebe isso. Só não percebe se não quiser, ou se for parte interessada. Porque é muito diferente, né? Assim, a gente olhar o que aconteceu em relação a Heloísa. E quem vê o seu relacionamento com os seus filhos todos é uma coisa muito amorosa, é uma coisa muito de família tradicional mesmo. Almoçar junto, jantar junto, aquela coisa. Leia os depoimentos dos outros 7 filhos. Pois é. Quer dizer, então, ou ela foi, vamos dizer, eu tratei ela de uma maneira muito diferente, que eu não saberia nem explicar,
Né? Ou então ela está mentindo. Agora, se ela, a própria vítima do crime diz, não, não houve o crime, não houve nada, não aconteceu nada. Eles rindo da cara dela, pô. Falou, o pai botou a arma na minha cabeça. Uma falou assim, ele não me ameaçou nem com chinelo na mão. Né? Ou eu tomei tanta chinelada, professor, eu vou fazer uma carta dessa. Olha, vou fazer uma carta. Eu nunca fui tomei chinelada. Toda a cor de chinelo. E hoje eu dou risada com a minha mãe, mas eu era o cão chupando manga quando era criança. Eu era muito, muito, muito moleca. E assim, eu atormentava a minha mãe, eu provocava, eu fazia ela sair do sério. Eu e minha irmã, então, duas pestes dentro de casa. Minha mãe ficava doida com a gente. E a gente dá muita risada hoje, né? Porque ela brigava, botava de castigo, jogava chinelo na gente e tal. Hoje virou piada, né? Virou piada. Não fazia nem isso, Joyce, nem isso. Tem lá o relato do Davi, contando as traquinagens medonhas que eles faziam e que eu rolava de dar risada. Isso era o máximo que eu fazia. Né? Eles contam uma história que eles tiravam os livros da estante, meus livros da estante, e faziam um labirinto, botavam uma sardinha no labirinto e o gato na outra, para o gato achar. Né? Depois ficava aquele bando de livro espalhado. Que pestes, hein? Que pestes! Era um pestinha, mas era muito engraçado. Agora o senhor não teve muito contato com ela por conta da separação, né? Do novo casamento e tal, aquela coisa toda. Mas sempre foi assim? Um contato mais distante, uma relação menos amistosa? Não, com ela eu só tive contato enquanto era pequena. Depois da separação, ela ficou anos sem ver. Por exemplo, agora a última vez que eu encontrei em pessoa foi em 2005, quando eu vim para os Estados Unidos. Uhum. Outra coisa, ela diz, não, meu pai me deixou desamparada. Bom, em primeiro lugar, uma mulher de quase 50 anos, não tem obrigação nenhuma de sustentar. Porém, no ano de 2016, eu mandei um total de mais de 100 mil reais para ela. Como é que está desamparada? Que raio de desamparo é esse? Quanto ela queria? Quer dizer, sinal que não está boa da cabeça mesmo, pô, né? Como é que ficou o seu coração, professor? O seu coração, o seu espírito com tudo isso? Horrível. Triste, muito triste. Eu nunca tive grande expectativa com relação a ela, porque ela sempre foi uma pessoa um pouco esquisita, muito agressiva. Mas quando era criança, ela era agressiva com todo mundo, menos comigo. A única pessoa no mundo que se dava bem com ela era eu. Então, é claro que eu não esperava uma coisa dessa, né? E assim, é horrível, é triste você ver um filho fazendo isso. Os outros filhos ficarem indignados, entendeu? É porque vem de onde você não espera, né? Porque a gente que é guerreiro, eu sou uma guerreira e o senhor é um guerreiro. Então, a gente sempre tem um escudo, a guarda alta, e a gente está pronto para receber porrada e dar porrada. Mas, com algumas pessoas, você baixa a guarda, você baixa o escudo, você tira a casca. Então, tirando a casca e o escudo, a gente tem um coração de gelatina. Então, bateu, a gente sofre profundamente. Eu quando alguém me magoa, eu sofro de ficar de cama. Assim, é muito difícil alguém conseguir me magoar, porque eu sou osso duro, mas só consegue me magoar quem está perto de mim, mora no meu coração, porque aí é para quem eu baixo a guarda. Então, eu fiquei fazendo esse exercício e imaginando o quanto foi difícil, porque, de fato, ninguém fica com guarda levantada para filho, né? Claro, e você vê, esse pessoal do Diário do Cu do Mundo, Brasil 71, etc., estão usando essa mulher como escudo humano. Exatamente. Para me acertar, assim, desde uma posição segura, dizer, foi ela, não fomos nós. Quer dizer, um negócio de uma covardia, de uma abjeção, assim, indescritível. Como diz um dos meus filhos, Gugu, das alegadas vítimas da ameaça mão armada, disse, isso aí é uma abominação diabólica. Fazer isso contra qualquer pessoa já é um pecado. Agora, fazer contra um pai, isso é uma abominação diabólica, ele tem toda a razão. Depois dessa história toda, ela tentou algum contato, mandou alguma mensagem, mostrou algum arrependimento? Nada. Nem acredito que faça tão cedo, porque ela mergulhou demais nesse negócio. Uhum. Eu acho que isso vai levar muito tempo, mas eu não quero brigar com ela, não quero falar mal dela. Não tem nem porquê. Porque... É horrível, isso seria combater em mim mesmo, tá entendendo? Eu não posso fazer isso. Mas as pessoas que se utilizaram dela, essas eu não vou perdoar, não. Essas aí não, eu vou ter que ir em cima, de qualquer jeito. O senhor chegou a mandar algum tipo de direito de resposta, enfim, alguma carta para esses jornalecos aí, esses sites vagabundos? Desculpa, mas eu também já fui vítima dessa vagabundagem toda, então eu posso ainda falar. Não, eu acho que aí não é o caso de direito de resposta, é o caso de processo crime mesmo. Não né? Processo civil de direito, processo crime. O lugar desses caras é na cadeia, obviamente. Não, quase foi, né? Teve condução coercitiva do Atucha agora há pouco tempo. Né? Sim. História recente, do 71 lá, então, né? O fato é que
essa gente, a gente sabe que não é boa bisca. E se né? for as forças políticas que eu estou pensando, isso é caso até para Lava Jato. Porque isso aí entra na autodefesa desses caras contra a acusação de corrupção. Você sabe que tem um jornal aí que eu perdi o meu emprego lá por causa de uma história que eu contei. De uma ONG que fundaram no Rio Grande do Sul, fundaram a ONG, pegaram dinheiro do governo, entregaram o dinheiro para a filha do Lula e fecharam a ONG imediatamente. Contei essa história, no dia seguinte, minha coluna acabou. Você sabe que eu já passei por isso, né, pois professor? Você já ouviu falar dessas coisas, né? O passado recente nosso é tão parecido, olha. A censura que esse pessoal exerce, sobre a circulação de notícias é muito mais drástica, muito mais autoritária do que houve no tempo da ditadura. A ditadura, geralmente, quando vetava uma notícia, a notícia tinha relação à guerrilha. E eles vetavam para atrapalhar a investigação. Depois de 3 semanas, liberava. Não, tapa a boca para sempre. E eles não censuram nem matéria, censuram pessoas, como você ou eu. Exatamente. Esse aí não entra mais. Né? Não, e a tentativa deles é de simplesmente inviabilizar a tua subsistência, o teu sustento. Eles querem tirar o teu ganha-pão. Só que como a gente não precisa de veículo de comunicação para ganhar dinheiro, é palestra, é livro, é isso, é curso, é aquilo, então eles ficam chupando o dedo, porque eles tiram você de um lugar, quando você cai para cima. Não, outro dia tem um cara dizendo o seguinte: nós precisamos denunciá-lo aí para o governo americano, porque, pela lei americana, se você dá um curso de mais de 18 horas semanais, os alunos têm que ter visto de estudante. Eu falo, mas eu não dou curso de mais de 18 horas semanais, eu dou curso de uma semana, que não dá certificado, não vale crédito, não vale coisa nenhuma. E os caras acham que eu ia dar um curso sem consultar as leis aqui, quer dizer, os caras querem me prejudicar aqui. Tem um sujeito, um tal de Júlio Severo, que é um vigarista, um cara que começou a carreira dele coletando dinheiro sob falsos pretextos. Ele disse que estava sofrendo perseguição do movimento gay, que queria matá-lo e que ele precisava sair do país. Eu levantei uma campanha de fundos para ele, eu o defendi publicamente, pedi contribuições para ele, dei contribuições. Depois eu descobri que não era nada disso, era apenas uma briga com o sogro. Ai, meu Deus. Esse cara, ele fica escrevendo coisinhas para mandar para os membros da ONG que nós temos aqui, que é o Inter-American Institute, para queimar minha reputação com os caras. Este sujeito faz isso. É um cara que, até hoje, vive em endereço incerto e não sabido. Está escondido, até hoje. Nunca Mas a hora dessa gente chega, viu, professor? O senhor se lembra, não vou citar o nome aqui, porque eu não vou dar palco para palhaço, mas o senhor se lembra daquela figura nojenta que começou a me ameaçar de morte e chegou a ameaçar o senhor também? Lembro. Sabe aonde ele está, professor? Na cadeia, preso por terrorismo nos Estados Unidos. Ele foi preso aí, porque eu vou dizer para você, a justiça vem a justiça dos homens e vem a justiça de Deus. Esse cara foi preso por terrorismo, vai ficar apodrecendo aí nos Estados Unidos. Ele disse que estava aqui nos Estados Unidos para me matar. Exatamente, ele me ameaçou. Não, mas esse negócio de matar é relativo, né? Se vem aqui, eu devolvo você para sua mãe no saco plástico. Eu até comentei com um amigo nosso em comum. Eu falei, deixa esse babaca chegar lá na casa do Olavo, que o Olavo tira um rifle aí, bota esse vagabundo para correr. Mas ameaçou, e agora ele está ameaçando lá os fortões no presídio. Olha, né? A namorada desse cara foi lá fazer amizade com a minha filha. A namorada desse cara foi lá fazer amizade com a minha filha. Isso. Ex-namorado. Mas é da patota, é uma pilantra sem vergonha. Mas o fato é que a polícia também está de olho nela, aqui no Brasil, tá? E ela que segure a onda aí, que já vai ter uma batida na casa dela. Agora, esse cara vai ficar atrás das grades muito tempo. Então, a coisa vem. A coisa se resolve, não adianta. A gente está lutando com decência. Eu não devo nem promessa, não tenho rabo preso com ninguém. O senhor também não tem rabo preso com ninguém. Então, pode falar, pode fazer, pode acontecer, pode chiar. Não interessa. A gente não precisa dessa gente, a gente não precisa bater ponto para ninguém. Acabou. Eu deixo isso muito claro, porque muita gente fica perguntando, mas você trabalha para quem? Trabalho para o Brasil e contra a corrupção. Aonde eu estou é aonde eu estou, não quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou uma figura que trabalha pelo Brasil e contra a corrupção. E o resto, banana para quem enche o saco. Acabou. Aliás, professor... Pode investigar qualquer coisa, né? Investiga. Minha conta bancária já coloquei à disposição. Quer meu sigilo? Põe na internet. Eu ponho na internet.
Se alguém quiser ver minha conta bancária, não tem problema, não. Não sei, não, naquele tempo o sujeito vivia com mulherada e tal, que é a lista das mulheres que eu comia, eu dou. Não, escuta, alguém imaginou o quê? Né? O Olavo de Carvalho é vivo. Alguém, o Olavo de Carvalho é isso que vocês queriam? Pô, eu saí de um casamento miserável, né? Daí o tempo que eu fiquei solteiro, eu ia fazer o quê? Porra, me respeita, né? Me respeita, pô, que eu sou homem, né? Me respeita. Olha, professor, olha tem outra coisa. Eu nunca entendi por que alguma mulher deu para mim, que é uma coisa que eu jamais faria. Entendeu? Por isso eu sou gratíssimo a todas elas, tenho o maior respeito e admiração por cada uma delas. Roxane, põe para dormir no sofá. Ela tá querida. Põe para dormir no sofá hoje. Ô, professor, vamos falar um pouquinho, que eu vou aproveitar aqui desse nosso momento político. O Brasil tá uma desgraça, hein? Pelo amor de Deus. O que é isso? É quadrilhão de PT, PMDB. O PMDB é o sócio minoritário do PT. Aí, aquela excrescência do Janot, que se mostrou que era, na verdade, um aliado, né, de um grupo de bandidos. Aí você tem um momento político tão delicado que qualquer coisa que você fale, igual o general Mourão, coitado, foi aí espancado por muita gente, quando, na verdade, deu uma declaração que, se você for pensar, não é nada demais. Ele só disse o que realmente existe. Como é que o senhor está vendo essa coisa toda no Brasil nesse momento? A decência no Brasil se tornou um treco obsceno. O nego não pode falar uma coisa decente e verdadeira que fica todo mundo escandalizadinho. Alguém inventou a expressão ditadura do ofendidinho. Está todo mundo ofendidinho. Então, eles fazem de maneira que as pessoas vejam a cara de espanto deles e julguem o outro pela cara deles. A cara de horror. Se ele está tão apavorado assim, é que o outro deve ser muito mal mesmo. O outro deve ser um vampiro, um lobisomem, né? O abominável Homem das Neves. E eles querem fazer com que todo mundo tenha horror daqueles que eles abominam. Agora, eu nunca vi tanto ódio na minha vida quanto essa gente expressa. É verdade. Você vendo aqui, outro dia mesmo eu estava vendo aqui um vídeo do Lawrence O'Donnell, o cara que vive falando horrores do Trump. E daí falha o áudio dele. O homem tem um acesso de fúria dentro das câmeras que é uma coisa de louco. Você vê que ele está biruta completamente. Né? Esse pessoal está todo assim, síndrome histérica. E muita droga, viu? Muita droga na cabeça. Isso muita droga. Então, bom, o mundo das drogas faz a festa no Brasil, né? Haja visto o que está acontecendo na Rocinha, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, aliás, hoje eu fiz um editorial, professor, falando sobre as ligações do PCC e de outras facções criminosas com o Hezbollah e a máfia sérvia. Essa gente, eles não estão lá. Quem acha que eles estão só vendendo cocaína e maconha, estão muito enganados. É uma indústria gigantesca de tudo que você imagina, de contrabando, isso e aquilo, e mais a máfia atuando junto. Então as pessoas ficam olhando o problema, só que esse problema que elas estão olhando é uma formiga, e não vê o elefante que está na frente delas. Assim, e as conexões desse pessoal com o governo são uma coisa seríssima. Aqui nos Estados Unidos calcula-se que pelo menos 1/3 do dinheiro que circula pela Bolsa de Valores de Nova York é lavagem de dinheiro de droga. Em 1992, o presidente da Bolsa de Mercadorias de Nova York, Philip Grasso, foi até a mata da Colômbia para ter uma entrevista reservada com Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. O que ele foi fazer lá? Se não houvesse interesse financeiro nisso, o que ele foi fazer lá? É turismo? Então, isso aí é uma coisa que tem que ser investigada. O pessoal está muito infiltrado, envolvido. Tudo quanto é governo do mundo, mas principalmente na América Latina. Então, nós estamos sob o domínio de narcotraficantes, pedófilos, tem a rede de pedofilia internacional, um negócio assombroso. Outro dia mesmo saiu a história daquele radialista na Inglaterra que era íntimo da família real. Estava o tempo todo aparecendo lá com o príncipe, com a rainha, etc. Descobriu que ele tinha comido 72 moleques, meu Deus do céu. Que barbaridade. Então, aliás, essa figura aí que foi para a cadeia, que você contou, eu era o chefe da maior rede de pedofilia do mundo. Vagabundo esse cara. É uma maravilha, porque assim, é pedofilia sem criança. Vagabundo. Mas olha, estão cuidando bem dele na cadeia, viu? Deixa ele lá, que estão cuidando bem dele, ele vai ficar lá. É o lugar certo, evidentemente. E o lugar para esse pessoal do Diário do Cu do Mundo e Brasil 171 também é a cadeia. Isso eu tenho certeza absoluta. É porque é muito mais do que se pode imaginar do que um crime simples contra a honra.
Claro. É muito mais, né? Não é alguém fazer uma ilação contra alguém, mas é usar alguém de dentro da família para fazer uma agressão. É uma coisa muito pior. Você tem aí um crime muito qualificado, né? Em relação ao crime contra a honra, simplesmente. Não, é muito mais do que mera calúnia, difamação, não. Aí houve uma articulação, concurso de crimes, como se diz, né? Eles Agora, vão pagar por isso. Se não é agora, é daqui a pouco. Eu não estou com pressa também. deixa lá, vai, deixa. Enquanto isso, eu respondo de vez em quando uma piadinha, no máximo. Mas agora foram mexer com a família. Peraí, calma lá. Tá? Professor, vendo esse mundo todo do jeito que está, essa coisa toda, né, aqui no Brasil, o senhor acha que 2018 dá para resolver? Porque Olha, a gente tem. Pode dizer. Eu não acredito muito em eleições presidenciais. Porque quem decide o rumo das coisas é o funcionalismo público permanente. É a burocracia não eleita, a burocracia profissional. Esses têm um poder extraordinário. Você vê o Trump aqui está pulando que nem um cabrito por causa de funcionários da Casa Branca, do FBI, etc, etc. O poder está aí, ele não está na parte eletiva, tá entendendo? Então, às vezes, você eleger um presidente, é só você pegar um boi de piranha. Entendeu? Eles vão destruir o cara. Você vê, a direita no Brasil, entre aspas, só elegeu 2 presidentes, Jânio Quadros e Fernando Collor. Quanto tempo eles duraram na presidência? Nada. Alguns meses. Tá? Então, você vê, a política brasileira está na mão da esquerda desde o fim do governo Getúlio Vargas. É o velho esquema que era o PTB e PSD. Sempre o pessoal estatista, intervencionista, que quer tudo na mão do Estado, isso é na mão deles. Esses dominam o Brasil. Né? E daí aparece, da gente, outro dia apareceu esse seu Marcelo Freixo, dizendo que o que falta no Brasil é arrecadação. Hã? Idiota completo. Olha, o que falta aqui não é nem diminuir a despesa do Estado e nem aumentar a arrecadação. O que falta é produção. Lógico. A riqueza não é dinheiro impresso no papel, nem dinheiro colocado no computador. A riqueza é feita de coisas, de bens materiais, meu Deus do céu. Agora, os caras acabam com a indústria brasileira. Né? Vendem tudo para o chinês. E quer que tudo dê certo? Está dando certo para a China, pô. Estão bombando, né, lá. Bombando, claro. Agora, a gente tem um quadro meio sombrio, né, professor? Não vai resolver, obviamente, com uma figura nas urnas em 2018, ainda que possa mudar um pouco. E ainda tem o diabo da Smartmatic no meio do caminho, a gente não pode esquecer disso, né? Tem o diabo da Smartmatic. O que dá para fazer para, pelo menos, a gente ver uma luz no fim do túnel? Né? Como é que a gente pode dar os próximos passos aí? Primeiro, para ver o Brasil andar um pouquinho para frente e, ao mesmo tempo, eu acho que é importante, tão importante quanto, desmascarar as mentiras que são contadas para o povo brasileiro por essa mesma imprensa de esquerda que atacou o senhor e que me ataca. Eu acho que mídia é um problema central no Brasil. Porque, você vê, se existe uma lei que funciona em história, é a seguinte: a difusão dos fatos produz novos fatos. Então, para você mudar o curso dos acontecimentos, você tem de controlar o fluxo de informações que chega até os agentes, portanto, o povo, o eleitorado, etc, etc. E eles fizeram desse controle um monopólio. Desde o tempo no tempo dos militares, a esquerda já dominava toda a mídia nacional. E ninguém tinha coragem de mexer com eles. Se você diz, a gente perdeu emprego porque era esquerdista, fala, isso jamais aconteceu. Ele perdia por exemplo, o pessoal do Correio da Manhã diz, eles foram pressionados pelo governo. Não, o Correio da Manhã faliu e eles procuraram emprego em outro lugar. O pessoal do Partido Comunista perdia emprego aqui, tinha 15 empregos no dia seguinte. Eu sei que eu estava lá, eu vi. Né? Sempre se protegeram uns aos outros e acabaram dominando a mídia inteira e introduziram uma censura, não só na mídia, mas também na circulação de ideias nas próprias universidades. E o resultado foram imbecilizando todo mundo, porque não estava interessado em educação, apenas em formação de militância. Para ser militante, basta o nego decorar 10 slogans e sair repetindo, como esse pessoal repete, que nem se fosse maquininha. Então, destruíram a educação brasileira. Hoje as universidades produzem 50% de analfabetos funcionais, tudo com titulinho de doutor. Né? Os nossos alunos têm os últimos lugares dos testes internacionais, abaixo de alunos da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, do Raio Parto. Tá certo? E essa destruição da inteligência nacional tem como resultado, entre outras coisas, a queda do QI médio no Brasil.
queda vertiginosa, um negócio impressionante. Então, isso aí realmente um genocídio cultural. A destruição da cultura é a destruição da inteligência. A destruição da inteligência é a destruição dos meios de ação. Você está criando uma massa de pessoas impotentes, inermes, incapazes de se organizar, tá certo? E só quem tem organização é a elite em si. Ora, Platão já dizia o seguinte: uma elite bem organizada é capaz de resistir a qualquer movimento popular. Isso ele disse 2.400 anos atrás. E nós permitimos que essa elite que está aí se apropriasse de todos os meios de ação que existem. Então, você tem uma massa popular enorme que está contra eles e eles não caem. Pode sacrificar um como sacrificar a Dilma, coitadinha. Essa é uma nulidade, né? Entrega a Dilma para os leões e nós continuamos aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Professor, eu vou te dizer, viu? Eu vou te dizer que às vezes dá vontade de desistir, mas eu não desisto, não. Não podemos desistir, porque é o seguinte, nós temos que fazer o nosso dever. Pouco importa se vai dar certo ou vai dar errado. É verdade. Nós temos que fazer o que é. Eu penso assim, nós temos que fazer o que é certo. Se vai dar certo ou não, é Deus que decide. Uhum. Pode ser que Deus tenha decidido que o Brasil tem que acabar mesmo. Não sei. Não é isso? Tomara que não, né? Como é? Tomara que não, né, Deus? Tomara que não, é claro. Tem Coreia do Norte.